Qual é o porquê da vida chamada existência? Evoluir. Ninguém está na Terra para sofrer. Estamos na Terra para crescer, evoluir, aprender. Essa é a função de estarmos na Terra. E se aqui é para evoluir, tudo que nos acontece pode servir para evoluirmos, até os nossos erros, quando aprendemos com eles. Estar na Terra é uma oportunidade bendita. Estar na Terra é a oportunidade de, pelos nossos atos, crescermos, evoluirmos. E esse estar na Terra não é um desvio de rota, não é um acaso, não é um descuido, é fruto de uma organização prévia, é fruto de uma programação. Questão 258 do Livro dos Espíritos. O espírito tem consciência do que lhe ocorrerá na existência corpórea? E eles respondem sim, pois ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual deve passar. É a resposta da questão 258. Na 259, considerando que escolhemos o gênero de provas, na questão 259, Kardec pergunta aos espíritos se tudo que nos acontece na vida corpórea foi por nós escolhido. E eles respondem, tudo não é bem a palavra. Escolhestes o gênero. O gênero. As coisas comezinhas são fruto do vosso livre-arbítrio. Então ninguém escolheu detalhes na existência terrena. Escolhemos gênero. Por exemplo, gênero, debilidade na saúde. Qual doença? Aí é detalhe. Depende das circunstâncias. Depende de onde estou, como ajo. Mas fato é, terei debilidade no campo da saúde. Isso é o gênero. Convivência com as pessoas, o gênero é inter-relação pessoal. E com quais pessoas? Com aquelas que possam contribuir para o meu aprendizado e as reparações necessárias no meu processo de crescimento. Em regra, estamos entre as pessoas com as quais precisamos nos ajustar. Em regra, não quer dizer sempre. Porque lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está dito, o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu. Observemos o advérbio, frequentemente, não é constantemente. Então nós nos encontramos aqui na Terra, mesmo numa estrutura familiar, nós nos encontramos com espíritos com os quais nunca convivemos. E nos encontramos com espíritos com os quais já convivemos, com os quais temos íntimas relações de afinidade ou repulsa. Mas o fato é que estamos para nos ajustar. Então diz lá, o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu para estabelecer novamente as relações rompidas do passado. Então nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para fazer a coisa certa. E aí que a gente tropeça um pouco. Fazer a coisa certa. Aí é que nós ficamos um tanto capengas. E vamos capengando de cá, capengando de lá. E assim vamos depois aprendendo e vamos descapengando. Até não capengar. E aí crescer. Esse é o processo. Por isso estar na Terra é uma escola. Um laboratório das nossas experiências evolutivas. E a oportunidade redentora para redimirmos-nos ante a lei de Deus, que é sintetizada, como bem disse aqui o nosso professor, o Quincas, sintetizada no amor. Sintetizada no amor em relação às pessoas, ao próximo. Como o apóstolo Paulo nos falou, lá no capítulo 13 da sua carta aos Romanos, que estudamos hoje pela manhã na live, em que ele diz, para se viver a lei,
Basta-nos entender que a lei se resume em amar ao próximo como a si mesmo. Essas são as palavras de Paulo, capítulo 13 da sua carta aos Romanos. Esse é o grande aprendizado da vida. Esse é o grande porquê da nossa existência. Aprendermos a amar. E temos um modelo para isso? Temos. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus foi a resposta. Essa também o pessoal sabe de cor. É o nosso modelo. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Eu até faço um parêntese. Mais perfeito é uma tradução que eu diria assim, que fere um pouco a semântica. Porque se eu digo que essa mão é mais perfeita que essa, é porque essa não é perfeita. Perfeição é absoluto. Ou essa é mais perfeita do que essa, então essa não é perfeita. Então Jesus é o tipo perfeito. Quaisquer outros não são perfeitos. Podem ser até muito bons, mas perfeitos não. Por isso o melhor seria qual o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. Jesus. E ele foi nos dizer sobre o amor. Ele foi dizer um novo. Nas minhas contas e na programação consta que até 16 horas. Ele está falando 5 minutos. O meu relógio está marcando 20. 10 minutos. O meu está marcando 20. Então, é porque ele mostrou 2 vezes. Então são 20. Eu estou seguindo a programação que me passaram, que era até 16 horas. Mas em respeito a vocês, eu encurto, sem problema nenhum. O processo expiatório pode ser encurtado, né? Mas pensemos, sobre essa ideia do amor, o modelo perfeito foi nos falar. Ele foi nos dizer o quê? Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Qual é o novo mandamento? Amar uns aos outros? Não. Porque esse mandamento não era de Jesus, esse mandamento é da lei. Já está lá na lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o novo mandamento, então, que ele trouxe? Assim como eu vos amei. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Então, o novo mandamento é, olha para ele e veja como ele amava as pessoas. Esse é o exemplo de amor. Esse é o exemplo do amar. E como Jesus amava? Fazendo acepção de pessoas? Dirigindo o amor a um ou a outro? Ou simplesmente exalando o amor que ele trazia? O verbo amar é um verbo transitivo. Ele precisa de complemento quando você o conjuga. Se eu disser eu amo, a pessoa pergunta, a quem? Porque quem ama, ama alguém ou alguma coisa. É a lógica do verbo. Mas o sentimento amar é intransitivo. Aliás, sugiro a leitura de um textozinho de Carlos Drummond de Andrade chamado Amar, verbo intransitivo. Um texto muito interessante. O sentimento amar é intransitivo, ou seja, quem ama não ama alguém. Quem ama, ama. Mas nós somos egoístas e demos uma transitividade ao verbo amar que exprime um sentimento que é intransitivo. Então deveríamos ter o verbo amar como sendo um verbo intransitivo e ninguém perguntasse a nós, ama quem? Se disséssemos, eu amo, ficaria valendo. Pronto. Mas nós direcionamos o verbo. E a ideia do amar de Jesus não é dar uma transitividade. É simplesmente amar. Por exemplo, quando ele cura a mulher chamada nos textos do Evangelho de mulher do fluxo de sangue.
mulher hemorroísa, mulher hemofílica, são vários nomes que dão, depende dos tradutores. Mas o fato é que a mulher padecia de uma hemorragia há 12 anos. E é preciso entender que o processo hemorrágico não era só de saúde, era social também. Porque uma mulher numa hemorragia, uma mulher no chamado período impuro, é o termo que se usa na lei mosaica, ela não podia caminhar pela cidade. Ela não podia sentar em bancos, ela não podia tocar em pessoas. Diz o texto mosaico que se uma mulher impura sentasse em um banco, tinha que atear fogo no banco. Se ela tocasse em uma pessoa, aquela área tinha que ser purificada com fogo. Essa é a estrutura da lei mosaica. Então percebamos que a situação da mulher não era só de saúde, era social também. Ela era rechaçada pela sociedade. Ela não podia ir onde as pessoas estavam, tinham que ir depois que as pessoas saíssem, não podia estar convivendo com outras pessoas. Uma situação muito mais delicada. E ela sabe que Jesus, ficou sabendo que Jesus estava ali. Então ela disse para si mesma, eu não conseguirei chegar até ele, pois ele está sempre ladeado de uma multidão. Mas se eu tocar-lhe, eu serei curada. Foi o que ela disse para si mesma. E o que aconteceu? Jesus, com aquela turma em volta, ela consegue, com muita dificuldade, pelo relato do evangelista, diz, e ela, chegando por trás, tocou-lhe a borda da túnica. Borda, que tem dois significados. A borda, a costula lateral, ela tinha dos rabis, ela era chamada borda. Havia uma tira ali colocada que mostrava o rabi. Essa borda pode ser, simbolicamente, o conhecimento que ela tinha, que ele era o mestre. Mas a borda também tem um sentido de superfície. Pode ser, simplesmente, tocou na superfície, que é o sentido maior dessa palavra, dessa passagem, porque a pergunta feita pelos um dos discípulos dá a entender que borda aqui no sentido da passagem não era o reconhecimento do mestre, era a superfície da túnica mesmo. Porque diz assim, quando ela lhe toca a borda da túnica, Jesus diz, para, alguém me tocou. E um dos discípulos, antenados, disse assim, Senhor, como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? É uma sensibilidade à flor da pele desse discípulo. E Jesus disse, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder, em outras traduções. O que é isso? Exalação do amor. Não se olha a quem, não se olha o quando, não se olha o como. Quem ama, ama e esparge. Esse é o amor que ele disse, como eu vos tenho amado. E nós ainda ficamos num amor exclusivista, direcionando, retirando. Agora eu não amo mais, pronto. Já amei, mas agora não mais. Amor só tem uma linha de ida, não tem uma linha de volta. Quem ama, ama. É a lógica. Então qual é o grande mandamento? Amar. E por que amar? Porque esse é o porquê da nossa existência. Aprender a amar. Aprender a enxergar o semelhante como semelhante. Quantas vezes necessárias forem, estaremos aqui na terra. Porque esse também é um indicativo dessa amorosidade divina que encontramos na questão 171 do Livro dos Espíritos. Quando lá se pergunta onde se fundamenta a lógica da reencarnação, a verdade da reencarnação, o dogma da reencarnação. E eles respondem na justiça de Deus e na revelação. Pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Um bom pai sempre deixa abertas as portas
para o arrependimento dos seus filhos. Teremos sempre a oportunidade redentora. Por isso, incontáveis são as possibilidades reencarnatórias para que esse destino manifesto, a evolução, aconteça. Cada um chegaremos a um nível evoluído, no tempo de cada um, em função da ação de cada um. E o indicativo que Jesus nos dá, esse roteiro que ele nos dá do amor, é o caminho a ser percorrido. Um amor consciente, um amor de saber por que se ama, e não um amor puramente de compensação. Já que eu sou amado, deixa eu amar também. Não é a lógica do amor. Essa é a lógica que João foi utilizar na sua primeira epístola, quando ele diz Deus é amor, mostrando-nos que a ideia da amorosidade é uma manifestação divina. Deus é amor, ou seja, Deus é amorável. E se nós somos a imagem de Deus e Deus é amor, logo somos a imagem do amor, um silogismo. E se somos a imagem do amor, por que não amamos? Porque ainda não entendemos. E se não entendemos, precisaremos continuar o nosso processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem se dá no processo reencarnatório. Por isso a importância da nossa existência. O porquê da nossa existência. O porquê da vida. Estarmos aqui para crescer. Aqui na Terra não é um vale de lágrimas. Aqui na Terra é uma escola que nos ensina, que nos proporciona condições de crescimento, dependendo dos nossos próprios atos, dos nossos próprios conceitos. Estar na Terra é uma oportunidade bendita. Por mais difícil que se nos pareça, é a melhor oportunidade que temos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Temos que agradecer a Deus vivendo na encarnação com toda a gratidão demonstrada, com problemas, sem problemas, apesar dos problemas. Porque estamos no momento certo, o nosso. Não há vida melhor de um e de outro. Há a vida. A vida que eu tenho. E eu sou a única pessoa que pode viver a vida que eu tenho. Ninguém pode viver a minha vida. Eu não posso viver a vida de ninguém. Portanto, só por isso, a minha vida é a melhor vida do mundo. Porque é a única que eu posso viver. As demais eu não posso, são das outras pessoas. Elas podem viver. É preciso entender isso, para que entendamos o que é a dinâmica da vida. Compreender que fomos criados e cresceremos. Saber de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui temporariamente, que é o que a doutrina espírita nos traz e que é a grande pergunta do livro Porquê da Vida, que Leon Denis responde em diversos capítulos. Mas o porquê entender isso? Nós somos espíritos individualizados, criados por Deus, cujo aprendizado depende de nós, de mais ninguém. Não somos autônomos na existência, precisamos uns dos outros, mas somos os artífices da nossa própria construção de vida. Ninguém constrói nossa vida. E se ninguém constrói nossa vida, eu construo a minha vida e só eu posso construir a minha felicidade. Só vocês podem construir a felicidade de vocês. Não se constrói felicidade sobre coisas e pessoas. Coisas desaparecem, pessoas passam.
Felicidade não se constrói sobre o externo. Felicidade se constrói internamente. Felicidade é um construto pessoal. Não depende de influxos externos. É uma construção bem pessoal e interna. Externamente nos chegam alegrias e tristezas. Felicidade é uma construção. Uma construção divina. Como vemos na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta o que se entende por lei natural. E os Espíritos respondem, a lei de Deus. Única e verdadeira para a felicidade do ser humano. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. E se associarmos a questão 614 com a questão 621, o que nós teremos? A lei de Deus é para a felicidade, questão 614. Onde está escrita a lei de Deus, questão 621? Qual foi a resposta? Na consciência. Se a lei de Deus está na consciência, a lei de Deus é para a felicidade, onde encontraremos a felicidade? Na consciência. Ela é interna. Ela é interna. Tudo que tem contrário, termina. Porque o contrário surge. São os elementos dicotômicos. Seco, molhado, claro, escuro, duro, mole. O que tem contrário tem fim. Mas o que não tem contrário permanece. Qual é o contrário de felicidade? Tristeza. E como é que fica a alegria? Tristeza é contrário de alegria. Ninguém fica alegremente triste. Tristemente alegre. São mutuamente excludentes. Infelicidade. O que significa o prefixo in? Negação. Não é contraposição. Infelicidade, eu nego a felicidade. Ela continua existindo, mas eu nego. Quando eu nego? Está na questão 614. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Quando eu nego a felicidade? Quando eu afasto da minha consciência. Quando eu me afasto da minha consciência, eu me infelicito. Mas a felicidade continua existindo. Então nós somos felizes. Estando tristes ou estando alegres. Somos felizes. E isso é diretamente ligado à vida. Qual o contrário de vida? Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Nascer, morrer. Nascimento, morte. Qual o contrário de vida? Também não temos. Contrário de viver, não tem. Contrário de viver, não tem. Contrário de nascer, morrer. Contrário de morrer, nascer. E viver? Não tem. E nem negação. Em vida, não tem. Então veja, vida não tem fim. Felicidade não tem fim. Se vida não tem fim, felicidade não tem fim, a felicidade é a tônica da vida. Questão 116, desculpa, 615. Vamos rebobinar aqui. Estou antigo, rebobinar. Deletar. E voltar. Questão 615. A lei de Deus é eterna? E a resposta foi, eterna e imutável, como o próprio Criador. Então, se a lei de Deus é para a felicidade, a lei de Deus é eterna, a felicidade é eterna. E se a vida foi criada pelo eterno e não tem fim, a felicidade anda para e passo com a vida. Viver é um ser feliz. Ser feliz é entender que está se vivendo. Então, qual é o grande porquê da vida? Ser feliz. Sentir-se feliz. Entender-se feliz como um ser divino que nós somos. E é isso o grande ensinamento que Jesus veio nos trazer. Falou do amor, sem dúvida. Mas o principal ensinamento que ele trouxe foi dizer que a vida não tem fim. Quando ele disse, meu reino não é deste mundo. Ao dizer, meu reino não é deste mundo, o que ele está dizendo? Existe outro mundo. Mas, Simão, a felicidade não é deste mundo.
Isso está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está. E, de fato, a felicidade não é deste mundo. Quantos mundos nós temos? 2. Só temos 2. Mundo espiritual e mundo material. Nós temos diversos planetas, estrelas, astros. Mundo espiritual, mundo material. Meu reino não é deste mundo. Moradas no mundo espiritual, muitas. No mundo material, muitas. Mas mundo, só 2. Se a felicidade não é do mundo material, ela só pode ser do mundo espiritual. Nós somos de que mundo? Se a felicidade é do mundo espiritual e nós somos do mundo espiritual, a felicidade é nossa, independentemente de onde estivermos. Então a questão não é buscar a felicidade nesse mundo, é buscar a felicidade na essência que nós somos, seres espirituais. Muito simples, muito tranquilo, que nos dá o indicativo do porquê da vida. Aqui Leon Denis não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. O porquê da vida. Por isso está junto e com acento circunflexo. O porquê, o substantivo da vida. E qual é o substantivo da vida? Viver. Mais nada. Construindo nós mesmos a nossa vida. Como cantou muito bem Gonzaguinha. Somos nós que fazemos a vida como der, puder ou vier, sempre desejada, por mais que esteja errada. Veja que interessante. Não estou criticando, até gosto do ritmo, mas dizer, deixa a vida vir levar, a vida leva eu, é inverter a dinâmica da vida. Melhor se cantasse, vida, deixe-me levá-la, vida, levo-a eu. Porque nós é que levamos a vida, não é a vida que nos leva. Porque a vida foi nos dada, e não nós a ela. Então a vida é nossa. Nós é que a construímos. Nós é que a temos. E nós é que a valorizamos. Se entendermos isso, o porquê está resolvido. Então pensemos nisso. Temos a melhor vida do mundo. Ela não se extingue e só nós podemos vivê-la. Ninguém mais. Então é a melhor vida do mundo. Que nos lembra uma história que eu contei há muitos anos, e essa história já até rodou, é minha, mas eu contei, e acabou que depois foram, não sei quem recortou essa aí, foi uma palestra que eu fiz em 2000, e lá vai bolinha, e contei essa historiazinha, e depois ela entrou numa rede viral aí e ficou. Mas é importante nós refletirmos sobre ela. Diz que um homem tinha um sítio. E ele queria vender seu sítio. E ele, andando pela rua, encontrou com um poeta, amigo dele. E aí pediu ao poeta, poeta, eu quero vender meu sítio que você conhece tão bem. Você poderia redigir um anúncio para o jornal? E o poeta pegou uma folha de papel e escreveu, vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente, e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passado alguns dias, o poeta se encontra com o homem e pergunta a ele, e aí, vendeu o sítio? Ele disse, nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha. A nossa vida é assim. Não deixemos ninguém colocá-la num anúncio para nós percebermos o quão bela ela é. Valorizemos-la porque ela é nossa e só nós podemos vivê-la. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito para participar aqui do Congelde e agradeço a vocês pela paciência e na minha forma bem mineira de agradecer, Deus lhes pague por essa paciência.